Emerson Pansieri, hoje tem, 8:30 da noite, o horário não é dos melhores, mas a China Azul vai bater o ponto, hein? A boa procura é o Cruzeiro com um bom público para enfrentar o Flamengo. Tá engasgado, hein? Mengão tirou o Cruzeiro no meio de semana, agora o reencontro pelo Brasileirão. O que faz o técnico Arthur Jorge? É time reserva? É time mesclado? Quem joga? Quem fica de fora? Emerson Pansieri atualiza o Cruzeirão aqui no Rádio Esportes. Pansi, boa tarde. Boa tarde pra você, Thiago. Um abraço pro nosso querido também Alexandre Oliveira, o Alê, com a Nath Fiuza e todo mundo que acompanha o Rádio Esportes Itatiaia. Você falou de torcida, o Cruzeiro até solicitou, né, o aumento da previsão de público aí para 45 mil torcedores. Teve a abertura do setor laranja superior, alterando também o horário de abertura da esplanada, estacionamento e portões do estádio para 3 horas antes, ou seja, às 5:30 da tarde. Foi uma informação também passada pelo nosso Thiago Nogueira lá do Mineirão, tá sempre abastecendo a imprensa com as informações importantes. Thiago, o Cruzeiro, que para esse duelo contra o Flamengo tem a volta do Matheus Henrique entre os relacionados. O jogador ficou de fora do confronto contra o Flamengo, estava suspenso. E aí reaparece Neiser Vidia Real. O Neiser foi relacionado para esse confronto, o atacante colombiano que sofreu com uma lesão ali antes do jogo do Botafogo, ficou fora de algumas partidas do Cruzeiro, reaparecendo entre os relacionados. O Cruzeiro, por exemplo, hoje não tem o Jonathan Jesus para esse confronto contra o Flamengo. Eu tô apostando no João Marcelo para começar o jogo na defesa celeste. Daqui a pouco tem campinho, daqui a pouco tem escalação, vamos falar mais de time, mas vamos trazer um assunto importante aqui no Rádio Esportes, porque foi uma nota, um ofício enviado pela CBF ontem à noite, dizendo, né, que sobre essa questão aí do fim da veiculação de publicidade, propagandas e promoção comercial de empresas de bets no Mineirão, o documento enviado pela entidade aí, a CBF, tem como fundamento o decreto estadual publicado pelo governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Esse decreto foi na última quinta-feira. E a medida determina o fim da veiculação de propagandas e promoções de empresas de apostas em bens públicos estaduais, caso do Mineirão, né, onde o Cruzeiro manda os jogos. E a nota também afirma que a CBF é a única detentora dos direitos comerciais das competições, com respaldo nos regulamentos da FIFA e da Conmebol, além da Constituição Federal. Por isso, os clubes devem cumprir integralmente as normas dos torneios, inclusive aqueles relacionados à proteção das propriedades comerciais da CBF e dos seus parceiros. Para finalizar essa história, porque a gente também tem repercussão disso, para o Cruzeiro manter os jogos no Mineirão, precisaria entrar em acordo com a CBF ou com o governo estadual. Se a norma é mantida, o Cruzeiro não poderia mais exibir os patrocinadores da entidade máxima do futebol e, desta forma, estava descumprindo acordos comerciais no torneio. Mas o Cruzeiro vai tentar argumentar com o governo para derrubar essa norma? O Cruzeiro vai tentar algo na justiça para invalidar a norma? Qual é o passo do Cruzeiro? Não pode imaginar deixar o Cruzeiro fora do Mineirão, né? Isso aí é incabível, né? Inadmissível. O que eu tenho de informação é que o Cruzeiro confirmou o recebimento dessa nota, né? E o departamento jurídico está trabalhando para reverter essa situação, para que o Cruzeiro continue jogando no Mineirão. Partida de hoje confirmada, de terça-feira também. Os 2 jogos, contra o Cruzeiro, contra o Atlético e contra o Flamengo hoje, estão confirmados no Mineirão, né? Agora deixa eu trazer aqui o Lois Dolabella, ele é especialista em direito desportivo, para falar com a gente aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Na prática, Luiz, o que esse ofício da CBF se relaciona aí com o caso do governo, com essa medida colocada aí pelo governador Matheus Simões, Luiz? Veja bem, Pansieri, até a notificação da CBF, a gente discutia essencialmente os efeitos abstratos do decreto. Agora não, existe um risco concreto para o Cruzeiro. Pode sofrer consequências esportivas e econômicas por uma decisão do governo de Minas a qual não deu causa. Se a manutenção de um decreto coloca em risco a utilização do Mineirão, entendo que o Cruzeiro tem fundamentos para buscar o Poder Judiciário e pedir o que a gente chama de tutela de urgência. Não me parece razoável que o clube fique no meio de um conflito entre uma norma estadual e obrigações comerciais de competições nacionais, tendo que suportar
todas as consequências. Ô, Dolabella, e qual que é o risco do Cruzeiro nessa história toda, hein? Após a notificação da CBF, Pansieri, existe um risco concreto de o Cruzeiro ter dificuldades para cumprir obrigações comerciais do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil dentro do Mineirão. Na minha leitura, o Cruzeiro precisa agir em duas frentes. Primeiro, tentar uma solução institucional com o governo de Minas e com a própria CBF. Se essa solução não vier rapidamente, eu entendo que o clube deve avaliar o ingresso na justiça com um pedido de liminar. E por que eu falo em liminar, Pansieri? Porque existe uma urgência. O calendário do futebol brasileiro não espera uma discussão judicial de 2 ou 3 anos. Isso é claro. O Cruzeiro tem jogos, tem planejamento, tem vendas de ingressos, sócio-torcedores, contratos, fornecedores e toda uma operação montada em torno do Mineirão. Para fechar com você, Dolabella, você acha que o caminho do Cruzeiro é tentar, com o governo, suspender esse decreto? É uma alternativa? É um passo? O Cruzeiro ainda, Pansieri, não precisaria necessariamente pedir a suspensão integral de todo o decreto. Pode buscar uma decisão que afaste somente a aplicação da norma especificamente naquilo que está impedindo ou vai impedir o clube de cumprir as obrigações comerciais das competições nacionais. Se você me perguntar se eu acho que o Cruzeiro tem uma ação ganha, eu diria que direito nunca permite esse tipo de afirmação. Mas eu vejo fundamentos jurídicos relevantes, vejo hoje uma urgência muito maior do que existia quando o decreto foi publicado. Por isso eu acho, Pansieri, que se não houver uma solução administrativa imediata, o Cruzeiro deveria judicializar a questão e buscar uma tutela de urgência para preservar o mando dos seus jogos no Mineirão, enquanto essa discussão é resolvida. É certo que o clube precisa buscar com urgência uma liminar para preservar seu mando no Mineirão, seus interesses e principalmente o direito do torcedor de ver o clube jogar em casa. Valeu, obrigado. Palavras aí do Luiz Dolabella, especialista em direito desportivo, sobre esse caso. E repito, Thiago, a informação que eu tenho é que, por exemplo, o jogo de terça-feira não tem impacto nenhum. O Cruzeiro faz a partida contra o Atlético, sim, no Mineirão, nesse duelo da Copa do Brasil. O governador do estado, Matheus Simões, acaba de publicar em suas redes sociais, publicação de 1 minuto atrás. Está na tela do YouTube para você, eu leio para você do rádio. Publicação do governador em exercício, Matheus Simões. A torcida do Cruzeiro pode ficar tranquila, abre aspas para as palavras do governador. Torcida do Cruzeiro, fique tranquila. Mineirão segue como a Casa da Raposa e os jogos serão mantidos. O decreto do governo foca na proteção das famílias mineiras contra o vício em apostas. Entendemos que os contratos vigentes do clube e da CBF precisarão de tempo para se adequar. Já conversei com o Pedrinho BH, o dono do Cruzeiro, e vamos conduzir essa transição juntos, sem nenhum prejuízo esportivo ao Cruzeiro. Mas o enfrentamento às bets segue firme e conto com a união de todos nessa causa, fecha aspas. Palavras então do governador. Tá voltando atrás da decisão, liberando o Cruzeiro para jogar normalmente no estádio. Publicação de 1 minuto atrás e a gente atualizando em tempo real para você no Rádio Esportes. 12:24 minutos, então, já que voltou atrás, tá tudo certo. Cruzeiro segue jogando no Mineirão. O time para hoje vai poupar todo mundo, vai colocar um time reserva. O que faz o técnico Arthur Jorge para pegar o Flamengo em Pansi? Vamos lá, Tiagão, um time que tá concentrado desde ontem. Algumas peças. Por exemplo, o William, eu acho que não começa. Eu acho que ele vai com o Fagner na direita. Na esquerda, ele pode colocar o Vidalba na vaga do Rojas. O Rojas foi muito criticado também, né? Não, acho que a saída do time seria pelas críticas. Acho que sai muito pela condução de elenco que o Arthur Jorge vem fazendo. Uma baixa certa é o Jonathan Jesus suspenso, né? Com o 3º cartão amarelo. E aí João Marcelo entra na zaga, tendo a companhia do Fabrício Bruno. Meio campo, tem o nosso campinho também, a arte, ó, para quem tá no YouTube. No meio campo, se ele não começar com o Gerson, ele tem o Matheus Henrique à disposição, e se ele quiser dar uma segurada também no Lucas Romero, o Zé Lucas poderia, né, ir pro jogo. Jogador que foi bem na partida, inclusive contra o Flamengo, primeiro jogo da Copa Libertadores da América, muita personalidade o garoto Zé Lucas. Na frente, Arroio, se ele quiser dar uma poupada, põe o João Costa. Eu acho que o Wesley pode começar
por conta dessa sequência que está precisando. Ficou muito tempo sem atuar, né? Muito tempo sem jogar. Matheus Pereira tinha sido poupado também no jogo contra o Corinthians no início da partida, poderia começar o duelo, e se ele quiser dar uma preservada no Caio Jorge, acho que o Bruno Rodrigues também está de sobreaviso para começar essa partida. Tiagão. Ô, Ale Oliveira, é óbvio que entre Cruzeiro e Atlético a distância é menor do que entre Cruzeiro e Flamengo. A distância do Flamengo para os outros times do Brasil como um todo, ela é muito grande, talvez não o Palmeiras, né, que hoje briga com o Flamengo pela liderança. O jogo de hoje, em se tratando de Flamengo, coloca um time todo reserva e guarda a energia para terça-feira, faz uma mescla. Por exemplo, o Matheus Pereira deu sinais de cansaço no jogo do meio de semana contra o Flamengo. O Gerson idem, correndo muito. O Romero teve entre os que mais correu desse meio campo do Cruzeiro. O KJ vem com aquele problema do pubis, né, já há algum tempo, se esforçando para estar em campo. E convenhamos, esses 3 pontos agora contra o Flamengo, eles ficam pequenos diante da possibilidade de jogar em casa, sendo o Cruzeiro contra o Atlético no Superclássico de Copa do Brasil. Ou você pensa diferente? É todo mundo em campo hoje, hein, Ale? Quem fez essa tabela aí, nessa coincidência aí de você pegar o Flamengo seguidamente, né, na Libertadores e depois no Campeonato Brasileiro, acabou pregando essa peça, né? Porque se fosse qualquer outro adversário, tirando o Atlético, o Cruzeiro a gente não estaria discutindo isso aqui. Ia com um time alternativo e pronto. Porque além da Copa do Brasil ser um objetivo palpável em termos de título, né? O Cruzeiro não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil ele pode ganhar. Mas é o Flamengo, né? Tá muito recente, ainda tá doendo. Então, por isso que a gente está discutindo aqui se o Cruzeiro deve ou não jogar com um time alternativo. Eu não brigo com a ciência, né? Então acho que cada caso é um caso, então é sentir mesmo, avaliar quem está mais desgastado, quem vem numa sequência mais forte, quem tem muitos jogos na temporada, e alguns realmente têm muitos jogos na temporada, para que na terça-feira, e aí a distância é muito curta, né? Os principais jogadores estejam saudáveis, né? Tem alguns casos aqui que é mais simples, né? O Fagner e o Vidalba deveriam ter sido titulares no Maracanã. Isso é evidente. O Vidalba você pode até discutir, eu aceito, vamos conversar. Vidalba ou Rojas, eu prefiro o Vidalba, que marca melhor, e para pegar um Flamengo no Maracanã, com o Pedro, enfim, eu prefiro o Vidalba. O Fagner, eu até fiquei pensando, será que o Fagner tá machucado ou cansado, ou aconteceu alguma coisa, algum problema, alguma indisposição pro Fagner ficar no banco do William, embora o William tenha jogado bem o primeiro jogo? Mas não, o Fagner jogou. Então o Fagner eu não discuto, Tiagão. Com todo o respeito do mundo, o Fagner eu não discuto. Se tem um jogo que o Fagner é titular absoluto do Cruzeiro, mesmo se ele não estivesse vivendo uma grande fase, o que é mentira, o Fagner já está jogando melhor que o William. Mas se tem um jogo que o Fagner tem que jogar, é um jogo de mata-mata no Maracanã contra o Flamengo. E por consequência de terça contra o Atlético. Também, evidentemente. Mas esse jogo, essa substituição que ele fez, eu sinceramente não entendo. Eu tinha uma esperança, mas também já estou perdendo, com todo respeito, que o Arthur Jorge merece, que é um grande treinador. O Arthur Jorge é um monstro de treinador, talvez um dos principais treinadores do nosso futebol. Sabe muito de bola. Mas eu tinha uma esperança dele povoar mais o meio campo, né? Porque ficou uma lição muito clara no primeiro tempo, que ele precisava ter uma marcação mais forte, né? Nesse setor, e os jogadores do Flamengo, que tecnicamente são muito ricos, tiveram muita liberdade na meiuca, e eu tinha esperança que ele colocasse 2 atacantes hoje e povoasse o meio campo, mas ele não muda o desenho dele. Agora, esses jogadores de lado, até o Pance falou do Bruno Rodrigues, né? De repente o Lúcio, né? Pra ganhar uma mina, pra ver qual é que é. E aí, qual é que é? Vamos ver qual é que é, sabe? Então acho que seria uma alternativa, mas eu entendo a importância do jogo pela eliminação na Libertadores, mas sem dúvida alguma que a prioridade tá voando na terça-feira para os dois times, né, o Tiagão? O Ademir Lino, aqui no nosso chat do YouTube, mandou a seguinte escalação: Otávio, William, João Marcelo, Vidalba e Rojas, Mateuzinho, Zé Lucas, Lucas Silva, João Costa, Lúcio Rodrigues e Arroio. É um bom Cruzeiro para hoje, Nath Fiuza? É a opinião da galera aqui no YouTube, no Itatiaia Esporte. Obrigado ao Ademir Lino. Esse time aguenta hoje o Mengão no Mineirão, Nath?
O Cruzeiro vai precisar fazer escolhas, né? Eu acho que dos nomes que ele trouxe aí, eu também colocaria alguns em campo mais tarde, né? O Alê citou há pouco, por exemplo, o Lúcio Rodrigues. Acho que é um cara que pode ser titular hoje, jogando nessa função ali de um 9 de movimentação, assim como é o Caio Jorge, você dá uma segurada no KJ. O Lúcio tá precisando, inclusive, de mais ritmo de jogo, né? Dos reforços que chegaram, João Costa, o Wesley e o Lúcio, talvez ele tenha sido quem menos atuou até aqui. Então, acho que hoje pode ser um bom jogo para ele, e eu acho que ele tem mais recurso técnico do que o Bruno Rodrigues, que até fez um gol super importante recentemente, mas eu daria uma oportunidade ao Lúcio hoje. Tem a questão do Wesley, né, que jogou no Maracanã, não jogou antes. Eu acho que o Wesley também tá tendo muita dificuldade em alguns jogos, justamente pela falta de ritmo. Então, se a ciência, é claro, a avaliação física que é feita em cada atleta, mas se isso permitir, eu daria hoje uma chance ao Wesley, para ver se ele se encaixa melhor nesse time, porque ele tende a ser uma peça muito importante para o Cruzeiro nas demais competições, já no clássico de terça-feira. Nesse meio-campo, eu acho que você pode dar uma chance para o Lucas Silva. É um jogador que está com o tanque cheio e é um cara que sabe a importância desses jogos, porque hoje, além do aspecto matemático, tem o aspecto mental, emocional desse jogo, né? Então, acho que o Lucas Silva é um cara hoje para estar nesse meio-campo, para combater, para competir, para brigar por toda a bola. Quem sabe, né? Como o Ale falou há pouco, e eu também concordo, um homem a mais de meio campo, para ainda que você tenha o Matheus Pereira como titular, ele fique ainda mais adiantado, lá próximo do Lúcio, e os jogadores de meio campo ali, os volantes, segurando mais essa bronca, colocando também o Matheus Henrique para você não perder em qualidade no passe. E a questão dos laterais, para mim, a regra é muito clara. Os laterais, no clássico de terça-feira, vão precisar também saber defender. Não vai dar para ir com Rojas e William como foi no Maracanã. Então, se os escolhidos forem Fagner e Vidalba, ele vai ter que segurar hoje, pensando o jogo de terça-feira. Acho que além dos atletas escolhidos, repito o que falei anteriormente no bloco do Atlético, é a questão da postura, é competir mais, é não abdicar de jogar, é ser um Cruzeiro veloz, que rouba a bola, que sai logo pro ataque, é não ser aquele Cruzeiro apático do primeiro tempo lá no Maracanã, porque o torcedor não merece isso, o torcedor inclusive do Cruzeiro, que tá de parabéns, ainda que a eliminação tenha doído, e vai doer mesmo, não tem jeito, o Cruzeiro tá acostumado a jogar essa Libertadores e queria continuar na Libertadores, mas ainda assim batendo ponto, mais de 30 mil hoje, o horário do jogo nem é tão bom assim, e a torcida tá lá apoiando, porque sabe a importância desse confronto para a moral de terça-feira. Dentro do campo, os atletas também têm que corresponder, né, Thiago? É isso, Nath. E você falou bem, a torcida merece. Vamos ter casa cheia hoje, mais de 40 mil torcedores do Mineirão. Então, Cruzeiro, bora lá aí no sabadão.